Com o avanço da guerra na Ucrânia, cresce o temor na Europa quanto ao fornecimento de gás russo. Embora a Rússia tenha sido excluída do sistema de transações interbancárias internacionais, SWIFT, os pagamentos pelo uso do gás russo ainda poderão ser efetuados por esse sistema. Então está fora, não é do sistema. Entretanto, o aumento das sanções comerciais e econômicas poderá fazer com que a Rússia corte o fornecimento de gás. Essa é mais uma ameaça, né? A países europeus ou crie condições para uma elevação substancial de sua cotação. Então, além dos problemas econômicos, isso poderá gerar problemas ambientais, claro, para a Europa. É sobre isso que vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, a Escola de Comunicações e Artes, e do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente da USP. Bom dia, professor. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor Pedro, qual a importância ambiental do gás russo para a União Europeia? Não é? A falta desse gás é uma forte ameaça. Veja, há um contexto bastante interessante que precisa ser analisado, né? Então, quem imaginava que a Rússia, como um grande fornecedor de petróleo e gás, ela perderia poder num processo de transição energética, né, pode estar enganado. A transição para uma economia com base em energias mais limpas, ela poderá, ao contrário do que se pensa, dar mais poder ao presidente russo Vladimir Putin, né? Como a gente já abordou nessa coluna, foi em outubro do ano passado, há uma perspectiva de crescimento do consumo de combustíveis fósseis ao longo dos próximos anos. E, ao mesmo tempo, há uma tendência de redução de investimentos de empresas ocidentais privadas na produção de petróleo e gás, diante da incerteza em relação à demanda e também pela pressão ambiental crescente em favor do uso de energias mais limpas. Então, são duas situações contraditórias. Há um estudo que mostra uma tendência de crescimento no uso de combustíveis fósseis e, por outro lado, há um estudo que mostra que as empresas privadas que exploram, né, petróleo, elas estão reduzindo essa atividade. Essa queda de produção por parte das empresas ocidentais privadas, ela poderá ser compensada, aí que entra o papel da Rússia, pelas empresas estatais de petróleo e gás, que são menos dependentes de financiamento privado e menos dependentes de pressões ambientais. Esse é o caso da Rússia e esse é o cenário com o qual a gente vai trabalhar, né? Agora a gente está vendo que os Estados Unidos, por exemplo, eles estão retomando negociações com o Irã como grande produtor de petróleo que ele foi e tem condições de voltar a ser caso os embargos sejam suspensos. Então, essas participações de estados, né, grandes produtores, ela poderá crescer em substituição à participação de empresas privadas. E a União Europeia, ela, por outro lado, ela tem trabalhado num sistema, né, de taxonomia ou de classificação das atividades econômicas sustentáveis. Essa taxonomia, ela tem por objetivo identificar, classificar quais são as atividades e recursos que são considerados sustentáveis. Isso facilita, na prática, o desenvolvimento de projetos, investimentos sustentáveis e ambientais na Europa, pois há um sistema de classificação reconhecido em toda a União Europeia. Então, para citar um breve exemplo, nessa classificação, sistemas eólicos são considerados como fontes sustentáveis de energia. Sim. Portanto, investimentos nesse tipo de sistemas poderão contar com incentivos. Aí vem uma questão imposta pela COP, né? Surgiram alguns problemas após a COP. A União Europeia, ela percebeu que teria dificuldade de cumprir nos próximos anos as metas de redução de emissões para alcançar a neutralidade climática em 2050. E ela notou que precisa, durante um período de transição, de fontes de energia que tivessem baixas emissões. Então, para isso, ela resolveu incluir nesse sistema de taxonomia ambiental o gás natural e a energia nuclear. O gás natural, ele é um combustível fóssil. Embora ele tenha uma queima mais limpa do que o óleo e o carvão, ele emite CO2 durante a sua queima e isso ajuda a aumentar o efeito estufa e acelerar as mudanças climáticas. A energia nuclear, por outro lado,
ela não tem emissões de gases de efeito estufa, mas ela apresenta outros problemas. Um deles é onde armazenar o combustível nuclear após o uso e fatores de segurança, né? Porque os acidentes eles podem acontecer, embora sejam raros, mas sempre que acontecem eles têm um impacto significativo. Então a Comissão Europeia ela diz que a inclusão da energia nuclear e do gás natural no sistema de classificação ou taxonomia é apenas como fonte de energia de transição para acelerar a redução das emissões de carbono. Entretanto, vamos convir, né? A construção de usinas nucleares ela é um projeto de longo prazo, não pode ser considerado uma fonte de transição. São projetos que são desenvolvidos ao longo de décadas. Tá? E o gás, a sua inclusão no sistema de taxonomia ambiental, né, da União Europeia, ele levará a um aumento do seu uso. E com a guerra da Ucrânia, é importante lembrar que a Alemanha é grande consumidora desse gás fornecido pela Rússia. A dependência europeia do gás russo, que já é grande, poderá aumentar em um futuro próximo, dando maior poder de barganha para reduzir as sanções econômicas que a Rússia está sofrendo. Na década de 70, a gente já verificou algo similar, com o petróleo sendo usado como arma política pelos países árabes. Agora talvez tenha chegado a vez do gás. E com a inclusão do gás no sistema de taxonomia ambiental da União Europeia, o poder de barganha da Rússia ela tende a crescer. Infelizmente, né, não sabemos quanto tempo essa guerra vai durar, para onde ela vai nos levar. E é interessante verificar que numa fase de transição energética, o gás natural, né, quem diria, ganharia espaço e relevância. Que coisa, né? E preocupação de um lado com a questão do gás e de outro com a questão do petróleo. O senhor já tocou aí no ponto, com a guerra e elevação dos preços do petróleo, com repercussão no mundo todo. Sim, e isso chama a atenção para um outro aspecto que a gente abordou algumas vezes aqui na coluna, que é o Brasil, ele tem uma alternativa, pelo menos para o abastecimento dos automóveis, que é o etanol, mas essa é uma política que nunca foi efetivamente desenvolvida. A política de combustíveis ambientalmente melhores, né, de combustíveis verdes, como é o caso do etanol, do biodiesel, ela nunca se desenvolveu em sua plenitude. Se nós tivéssemos uma política efetiva voltada para o etanol, ele teria um preço muito mais competitivo do que ele tem, ele poderia ser efetivamente competitivo em estados onde ele não tem nenhuma competitividade. Por exemplo, no Rio Grande do Sul é muito comum você encontrar o etanol praticamente ao preço da gasolina quando se encontra o etanol, porque ele não tem competitividade nenhuma. Então, se houvesse uma política de desenvolvimento, né, de combustíveis verdes, uma política voltada para o etanol, nós sofreríamos muito menos esse impacto do aumento do petróleo das cotações internacionais. A Petrobras ela está represando esse aumento. Estima-se aí que a gasolina esteja 22% mais barata no Brasil do que está na Europa. Então, a gente pode prever que em breve teremos aumentos significativos na gasolina e também no diesel, que ele está mais ou menos no mesmo patamar, se não me engano, aí 27% abaixo do que seria esperado pelas cotações internacionais. E nós continuamos sofrendo com esse problema da alta do petróleo nos mercados internacionais, enquanto nós temos alternativas que não são desenvolvidas pelo governo de maneira geral. Ao longo de décadas nós temos uma alternativa, mas que ela acaba não se impondo e continuamos reféns dessa situação internacional cada vez que ela fica mais crítica. Tá aí o mundo globalizado e com suas dependências, né? Dependência do gás, dependência do petróleo, tudo isso, né? Amarrando os países aí. Vamos continuar acompanhando o assunto, viu, professor? Pedro Luiz Cortes, da ECA e do Instituto de Energia e Ambiente, com a gente aqui sempre às sextas-feiras. Lembrando que você pode acompanhar nossas conversas semanais. Postamos em jornal.usp.br, vai lá na barrinha Atualidades, Jornal da USP no ar. Você encontra, né, as nossas entrevistas, assim como no canal do YouTube. O Ambiente é o nosso meio. Muito obrigada, professor. Uma boa semana a todos e até a próxima sexta-feira.